Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês que me assistem de qualquer lugar do mundo ou qualquer lugar do Brasil. Hoje nós vamos começar o capítulo 20 do livro A Caminho da Luz. Estamos chegando no final, galera. Como sempre, eu esqueço o nome do capítulo. Só para a gente manter uma rotina mesmo. Mas o nome do capítulo é Capítulo 20, A Renascença no Mundo. Gente, antes da gente começar, só deixa eu comentar com vocês uma coisa. Olha que louco. Ontem eu fui tentar gravar esse vídeo, né? E aí eu tava meio irritada, eu ia ter que fazer com pressa porque eu ia jantar na casa de uma amiga que eu não vejo há muito tempo. E aí eu tentei, eu falei assim, não, mas eu quero terminar o vídeo, coloquei como meta e queria fazer. Eu não gravei todo o vídeo sem o fone, sem áudio. Quando não é pra ser, não é pra ser, né? Aí tive que deletar todo o vídeo e tô gravando aqui pra vocês hoje. Mas então, sem mais delongas, vamos começar. Movimentos regeneradores. Nos albores do século XV, quando a Idade Média estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Todo esse esforço de regeneração efetuava-se sob o seu olhar misericordioso e compassivo, derramando sua luz em todos os corações. Mensageiros devotados reencarnam no orbe, para desempenho de missões carinhosas e redentoras. Na Península Ibérica, sob a orientação da personalidade de Henrique de Sagres, incumbido de grandes e proveitosas realizações, fundam-se escolas de navegadores que se fazem ao grande oceano, em buscas de terras desconhecidas. Numerosos precursores de Atenas reencarnaram na Itália, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. A Inglaterra e a França preparam-se para a grande missão democrática que Cristo lhes conferia. O comércio se desloca das águas estreitas do Mediterrâneo para as grandes correntes do Oceano Atlântico, procurando as estradas esquecidas para o Oriente. Jesus dirige essa renascença de todas as atividades humanas, definindo a posição dos vários países europeus e investindo cada qual com a determinada responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta. Para facilitar a obra extraordinária dessa imensa tarefa de renovação, os auxiliares do Divino Mestre conseguem ambientar na Europa antigas invenções e utilidades do Oriente, como a bússola para as experiências marítimas e o papel para a divulgação do pensamento. Vamos recapitular em que época da história nós estamos. Nós estamos aqui no fim da Idade Média, no começo da Era Renascentista, onde os territórios eles estavam mais fortalecidos pelo comando dos reis. Lembra que no vídeo passado nós falamos um pouquinho do feudalismo, que nessa época, com os movimentos de cruzada, o feudalismo foi enfraquecido, que o feudalismo era como se fosse grandes fazendas, várias fazendas no mesmo país, num território muito grande, e eles acabavam se unindo para se proteger de povos invasores. Então o rei ele não tinha muita soberania, ele era ali mais um símbolo, e os senhores feudais, a nobreza e o clero eram muito fortes na política, na religião e ali em cada território, né? E agora, depois dos movimentos de cruzadas para retomar a Terra Santa, esse cenário se modificou e enfraquecendo esses feudos e fortalecendo aquela figura ali que a gente tinha falado que era o rei. Então, nós estamos nessa época. E aí, Emmanuel começa falando dos pontos positivos da era renascentista. O que foi positivo aí, Kelly? O que tivemos de positivo?
Lembra que nós comentamos que as nações, cada nação ali que estava se formando ali na França, ali na Prússia, que espíritos, através de sua afinidade, de localização que eles haviam reencarnado, eles começaram a reencarnar, lembra, ali na área da Alemanha, quem reencarnou foram os espartanos, ali na França, o povo de Atenas, também no povo de Atenas, reencarnaram ali na Itália, que Emmanuel comenta nesse trecho, trazendo as obras artísticas novamente, a filosofia, trazendo a arte, a música, para aquela região ali da Itália. A Itália com grande missão em expandir a arte. E muito, muito interessante porque a França também é muito famosa por suas artes, né? Que é o mesmo povo ali que reencarnou ali na França, naquela região de Paris, também reencarnaram ali na Itália, era aquele povo de Atenas. Outro ponto positivo que ele fala, lembra que os fenícios, que eram povos mais marítimos, reencarnaram ali na região da França e Espanha, que iniciaram as explorações marítimas. Eles descobriram ali a rota para o Oriente, faziam ali comércio com a China, descobriram a Índia e tentando achar novas rotas para ir para o Oriente, o que aconteceu? Eles se perderam e foram guiados ali para nossas Américas, né? América do Norte, América do Sul, descobrindo as Américas. Outra coisa que o Emmanuel ressalta aqui nesse parágrafo é o fato da Inglaterra, da missão da Inglaterra e da França, com uma missão mais democrática, né, de desenvolver a democracia. Apesar de nós termos reis naquela época, foram pioneiros ali nessa nova forma de governo que já havia no passado, mas que voltaria por um futuro próximo. Ele também ressalta o fato de invenções como bússola e o papel, eles já existiam ali no Oriente, mas acaba se fixando ali na Europa, que foi muito importante, foi essencial nesse descobrimento de novos países, de novos territórios, e que foi a bússola, né? E o do papel para como que eu posso falar, não é report, para você escrever, para você relatar os fatos de que acontecia ali, tanto nos descobrimentos, quanto dentro da religião, desenvolvimento da literatura, da escrita. Então, foram fatos essenciais para o desenvolvimento do mundo que nós conhecemos hoje, tá bom? Vamos agora para o próximo. Missão da América. O Cristo localiza então na América as suas fecundas esperanças. O século XVI alvorece com a descoberta do novo continente, sem que os europeus, de modo geral, compreendessem, na época, a importância de semelhante acontecimento. As riquezas fabulosas da Índia deslumbram o espírito aventureiro daquele tempo, e as testas coroadas do velho mundo não entenderam a significação moral do continente americano. Os operários de Jesus, porém, abstraídos da crítica ou do aplauso do mundo, cumprem os seus grandes deveres no âmbito das novas terras. Sob a determinação superior, organizam as linhas evolutivas das nacionalidades, que aí teriam de florescer no porvir. Nesse campo de lutas novas e regeneradoras, todos os espíritos de boa vontade poderiam trabalhar pelo advento da paz e da fraternidade do futuro humano. E foi por isso que, laborando para os séculos porvindouros, definiram o papel de cada região no continente. Localizado o cérebro da nova civilização, no ponto hoje se alinham os Estados Unidos da América do Norte e o seu coração nas extensões da terra farta e acolhedora onde floresce o Brasil, na América do Sul. Os primeiros guardam os poderes materiais
e o segundo detém as premissas dos poderes espirituais, destinadas à civilização planetária do futuro. Olha que legal, né, pessoal? Aqui na Missão das Américas, o Emmanuel, ele relata que no século XVI, o que aconteceu? Lembra Portugal e Espanha tentando descobrir novas rotas ali para o Oriente, acabam se perdendo e conhecendo as Américas, descobrindo as Américas, né? E como na Europa, que cada nação tinha uma missão, nas Américas não foi diferente. A espiritualidade estava guiando os europeus para o descobrimento da América, é claro, para o nosso desenvolvimento, para nós popularmos ainda a terra que tem muitas terras, e para tentar reconstruir novas nações com menos pesos karmáticos que nós estávamos tendo ali na Europa, né? A Europa, ela é marcada por muitas guerras, é um continente muito antigo. E então o que aconteceu? A espiritualidade ali, reuniões, Cristo, chefe de reunião, foram e decidiram qual que seria o destino das Américas. E como se fosse num corpo humano, a decisão foi que a América do Norte ali, os Estados Unidos, seria a cabeça, seria o cérebro, guardando os poderes materiais do nosso mundo, e o Brasil seria ali o coração, gente. Nós seríamos o coração, trazendo aí os poderes espirituais do mundo. E é engraçado, gente, porque quando a gente olha para o nosso país é muito abençoado. Não só pela natureza maravilhosa, por nós temos um clima maravilhoso. No Brasil, tudo que você planta dá. Mas também pelo fato de nós sermos muito misturados. Gente, olha que maravilha, eu moro fora, né? E a gente consegue identificar, é aquele povo ali que está conversando, eles são ingleses. Porque a aparência física é semelhante. Você consegue identificar semelhança na aparência física das pessoas. Mas o que eu percebi foi que qualquer pessoa de qualquer país poderia ser um brasileiro. E eu sempre falo para as pessoas que moram aqui, eu falo assim, se você encontrar um grupo de pessoas que falam a mesma língua, mas não se parecem um com o outro, eles são brasileiros. Porque olha a lindeza que nós somos, gente. Nós temos mistura de japonês com negro, com europeu, um povo que é bem loirinho, um povo que é bem pretinho. É muito bonito. A gente tem essa bênção. E com a religião não foi diferente. Na nossa religião, nós temos a Umbanda, nós temos o Candomblé, nós temos o Espiritismo, que começou na França, porém não se disseminou na Europa, da mesma forma que se disseminou no Brasil. O Brasil é um berço, nós temos várias religiões protestantes, o catolicismo, então nós abraçamos todas essas religiões, dando liberdade para elas crescerem cada uma da sua forma ali dentro. É muito legal, né? Nós somos, abençoados. O plano invisível e a colonização do Novo Mundo. Após a descoberta da América, grande esforço de seleção espiritual foi levado a efeito no seio das lutas europeias, no intuito de criar no Novo Mundo um outro sentido de evolução. Se os colonizadores da região americana nos primeiros tempos eram os degredados ou os proscritos da sociedade europeia, importa considerar que esses colonos não vinham tão somente das grandes capitais do antigo continente, na exclusiva observância do plano material. Do mundo invisível, igualmente, partiram as caravanas inúmeras de almas de boa vontade que encarnaram nas terras novas como filhos daqueles degredados, muitas vezes perseguidos pela iniquidade da justiça dos homens.
A esses espíritos mais ou menos adiantados, aliaram-se numerosas entidades da Europa, cansadas das lutas inglórias de hegemonia e de ambição, buscando a redenção no esforço construtivo de uma nova pátria em bases sólidas de fraternidade e amor, originando-se desse modo entre os povos americanos sentimentos mais elevados quanto à compreensão da comunidade continental. Se reconhecemos na América a projeção espiritual da Europa, temos de convir que se trata de uma Europa mais sábia e mais experiente, não só quanto aos problemas da concórdia internacional e da solidariedade humana, mas também em todas as questões que significam os verdadeiros bens da vida. Então, depois da descoberta das Américas, a espiritualidade se reuniu ali e vamos decidir quem que vai encarnar, quem que vai para essas Américas, né? No começo, na nossa história mesmo, quando a gente está estudando história, a gente sabe que o que os europeus fizeram? Não existiam cadeias. Eles começaram a mandar espíritos criminosos, degradados, muito pobres, que estavam ali incomodando a sociedade, para as Américas e para a Austrália também. Começaram a expulsar essas pessoas de lá para começar a reencarnar, para começar a popular esses territórios. E, gente, não era de bom coração, não. Eles simplesmente jogavam aquele povo lá, sem direito nenhum, era como se fosse o lixo, vamos jogar o lixo ali nas Américas. E filhos desses espíritos, dessas pessoas que estavam saindo da Europa, vieram espíritos que tinham boa vontade. Emmanuel aqui ele coloca espíritos de boa vontade. Não eram espíritos evoluídos, não eram espíritos em evolução, mas que tinham a boa vontade, que queriam se melhorar, que queriam estar reencarnando nas Américas, assim como outros espíritos que já estavam reencarnando ali na Europa por muito tempo e estava cansado. Eles estavam cansados de tanta guerra, de tanta briga, de injustiça. Lembremos que nessa época a Inquisição estava com tudo. Muitas pessoas sendo mortas pela igreja, a intolerância espiritual. Então esses espíritos eles queriam um novo começo, pedindo assim para reencarnar nas Américas. E Emmanuel compara, se nós fôssemos comparar a Europa com as Américas daquele tempo, nós podemos dizer que as Américas eram como se fosse uma Europa mais sábia e experiente. Então, espíritos um pouco mais selecionados estavam indo ali para as Américas. Apogeu da Renascença. A Renascença iniciada do alto clareou a terra em todas as direções. A invenção da imprensa facultava os mais altos progressos no mundo das ideias, criando as mais belas expressões de vida intelectual. A literatura apresenta uma vida nova e as artes atingem culminâncias que a posteridade não poderia alcançar. Numerosos artifícios da Grécia Antiga, reencarnados na Itália, deixam traços indeléveis de sua passagem, nos mármores preciosos. Há mesmo em todos os departamentos das atividades artísticas um pronunciado sabor de vida grega, anterior às disciplinas austeras do catolicismo da Idade Medieval, cujas regras, aliás, atingiam rigorosamente apenas quem não fosse parte integrante do quadro das autoridades eclesiásticas. Emmanuel começa aqui esse trecho falando que a Renascença ela clareou os caminhos que estavam obscurecidos. Ela foi um passo fundamental para a evolução dos nossos países da forma que conhecemos hoje. As invenções como da imprensa foi essencial para essa divulgação de informação. Gente, lembra que antes da internet, que não faz muito tempo que nós temos, nós tínhamos notícias através de jornais, nós nos comunicávamos através de cartas. E imagina, isso já era bastante, porque imagina o quão preso nós éramos à imprensa. Nós éramos presos à interpretação das notícias do jeito que as pessoas que escreviam ou que o governo queria que a gente soubesse das notícias.
Por exemplo, se eu estava no Brasil numa época de ditadura, eu colocaria no jornal, eu como ditador, aprovaria somente o que favorecesse o governo de ir no jornal. Mas esconderia muitas das podridões que ocorriam por trás desse governo. E da mesma forma que isso, apesar da imprensa ter essas limitações no começo, porque nós não tínhamos internet, foi um salto fundamental. E ele é o filhinho, a sementinha do que nós temos hoje, da internet. Olha como a imprensa perdeu o poder de hoje com o YouTube, com o Google, com a internet, porque todo mundo pode postar. Quantas vezes nós vimos, eu não vou entrar em ideologias, tá? Mas às vezes nós vemos notícias de imprensas que são manipuladas, que eles mostram ali somente o que eles querem. E aí vem alguém da internet que filma e fala, não, isso aqui não tá acontecendo. Não foi desse jeito. Olha aqui, ó, olha o vídeo. E aí você acaba desmascarando a imprensa. E o que é maravilhoso, porque eu acredito que da mesma forma que na internet você consegue, como em todo lugar, gente, tem coisa boa e tem coisa ruim, mas vai de você ter a sabedoria e o discernimento para absorver o que te faz bem, o que vai te fazer evoluir. Ou também você absorve o que te faz mal, mas aí faz parte da sua evolução e do seu tempo. Então foi muito importante. A arte também nessa época fez um boom. Nós tivemos estátuas, quadros, exposições de arte. A arte, ela voltou à nossa comunidade. Gente, a beleza faz parte da nossa natureza. E a nossa expressão, o jeito dos humanos expressar a beleza da semente divina que está dentro de nós, é através da arte, é através da música, é através das estátuas, como que eu posso dizer? Crafts, das coisas que fazemos com as mãos. Então, essa é a nossa forma de expressar a beleza que está dentro de nós. Somos seres talentosos também, gente. A natureza, muito sábia, ela cria, olha que linda que ela é. E nós temos essa sabedoria já dentro de nós. Nós também criamos através da escrita, expressamos através da música, expressamos através de uma pintura e admiramos isso. Aí nesse mesmo trechinho, Emmanuel, ele faz aquele link. Ele fala, apesar de que a gente está aqui evoluindo e que aconteceu isso, aqui, isso, aquilo, a igreja, ela continuava da mesma forma, bem corrupta. E ela vivia ali uma das suas fases mais escuras, que era aquela época que eles inventaram o Tribunal da Inquisição, que já era ruim antes, agora foi muito pior. Renascença religiosa. A essas atividades reformadoras não poderia escapar a igreja desviada do caminho cristão. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Assim, no século XVI, apareceram as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis da Reforma, na Europa Central e nos Países Baixos. Por ocasião dos primeiros protestos contra o fausto desmedido dos príncipes da Igreja, ocupava a cadeira pontifícia Leão X, cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. Sob a sua direção, criara-se em 1518 o célebre Livro das Taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço de absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos,
Tais rebaixamentos da dignidade eclesiástica ambientaram as pregações de Lutero e seus companheiros de apostolado. De nada valeram as perseguições e ameaças ao eminente frade agostiniano. Alguns historiadores enxergaram na sua missão uma simples expressão de despeito dos seus companheiros de comunidade, em face da preferência de Leão X encarregando os dominicanos da pregação das indulgências. A verdade, contudo, é que o humilde filho de Eisleben tornara-se órgão da repulsa geral aos abusos da Igreja, no capítulo da imposição dogmática e da extorsão pecuniária. Os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, modalidade de combate aos absurdos romanos, sem representarem o caminho ideal para as verdades religiosas. Ao extremismo do abuso, respondia com o extremismo da intolerância, prejudicando a sua própria doutrina. Mas o esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. Ali no trecho anterior do apogeu da Renascença, Emmanuel faz aquele link com a igreja. Ele fala de todas as coisas boas, aí de repente, ali no finalzinho, ele fala assim, mas a igreja, mas por que ele faz isso? Porque ele quer começar a falar da igreja. Agora, nesse trecho, nós vamos falar da igreja. O que estava acontecendo? A igreja, como nós havíamos dito, ela passava por um momento bem escuro da sua história. O Papa da época era Leão X. Olha, gente, que absurdo. Eles já viviam todo aquele processo de luxúria, eles estavam perseguindo pessoas que chamavam de hereges, eles matavam e torturavam pessoas que não concordavam ou que eram uma ameaça para a igreja. E Leão X ali, um papa em 1518, o que ele fez? Ele assinou um documento que absolvia todos aqueles religiosos que estivessem relacionados ou com adultérios, crimes, que vendiam títulos da igreja, totalmente corruptos. Então, tipo, tudo que o clero fazia ia ser absolvido. Deus perdoava. Mas as pessoas da rua olhavam torto para um padre e morria. Então, essa situação revoltou muitos religiosos que realmente seguiam o cristianismo da forma mais pura. E um desses religiosos foi Lutero. Eu coloquei um videozinho para vocês conhecerem um pouquinho de Lutero. Lutero, ele era um monge, ele estudava ali, ele estudava teologia, ele estudava teologia, que é o estudo da religião. Ele era um ser muito sábio e ele se revoltou com essas atitudes da igreja. Ele conseguia ver injustiça. Então ele começou ali a reforma protestante. E depois dele veio o calvinismo e veio, foi Lutero, o calvinismo e o anglicanismo, que seguem a mesma forma. São interpretações diferenciadas de uma reforma. Esse povo revoltado com a igreja, que com certeza, gente, eu estaria também se eu tivesse reencarnado naquela época, qualquer um de nós. Com a igreja, eles decidiram, Lutero, o que ele falava? As pessoas têm que ter o direito de poder ler as escrituras e interpretar da maneira delas, interpretar as escrituras. Assim elas não ficariam tão vulneráveis na mão da igreja, porque a igreja, ela falava o que ela queria e o povo acreditava. Então, essa era uma das ideias de Lutero. Lembra que no capítulo passado nós começamos que eu falei que aquele cara, ele plantou uma sementinha, que eu esqueci o nome dele. Era V... Eu dou uma olhada depois.
mas que ele começou ali com a sua sementinha, que eles começaram a escrever para popularizar as escrituras da Bíblia. Então, que foi a sementinha plantada para o começo da reforma. Outra coisa aqui que Emmanuel ressalta é, apesar do luteranismo ter começado com ótimas intenções e conseguiu muitos seguidores, uma das coisas que eles deixaram um pouco foi, eles focaram tanto nessa injustiça da igreja, tentando combater a igreja por causa dessa corrupção dentro dela, eles deixaram um pouco de focar de como seguir o caminho de Deus, entendeu? Ali dentro dos discursos, estavam sempre focados no combate da igreja, mas aí eles deixavam de lado, como menos importante, o caminho para se alcançar ali a casa de Deus. Você sabia que a reforma protestante começou com um simples protesto? Martinho Lutero, um monge alemão, ficou indignado com a venda de indulgências, ou seja, perdão dos pecados em troca de dinheiro. Em 1517, ele pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, desafiando diretamente a autoridade do Papa e da Igreja Católica. Ele defendia que a salvação vem somente pela fé em Jesus, não por obras nem por dinheiro. E mais, que apenas a Bíblia deveria ser a base da fé cristã, não os dogmas impostos pelo clero. Lutero foi excomungado e declarado um fora da lei, mas suas ideias se espalharam, dando origem ao movimento protestante e mudando a história do cristianismo para sempre. Sua mensagem? Fé, consciência e coragem para questionar. A verdade não é imposta, é revelada. A Companhia de Jesus. Uma onda de claridades novas felicitava todas as consciências, mas os espíritos tenebrosos e pervertidos que mostraram ao europeu outras aplicações da pólvora, além daquelas que os chineses haviam enxergado na beleza dos fogos de artifício, inspiraram ao cérebro obcecado e doentio de Inácio de Loyola a fundação do jesuitismo, em 1534, colimando reprimir a liberdade das consciências. A Igreja, estendendo mão forte a essa ideia, inaugurava um dos períodos mais tristes da história ocidental. O Tribunal da Inquisição, com poderes de vida e morte nos países católicos, fez milhares e milhares de vítimas, ensombrando o caminho dos povos. Espetáculos sangrentos e detestáveis verificaram-se em quase todas as grandes cidades da Europa. Os autos de fé acenderam horrendas fogueiras do Santo Ofício, por toda parte onde existissem cérebros que pensassem e corações que sentissem. Instituiu-se a devassa de todos os institutos sociais e a violação de todos os lares. Na Espanha, queimavam o infeliz na praça pública. Na França, tétrica noite causava pesadelos coletivos em matéria de fé. Na Irlanda, muitos fiéis faziam questão de levar ao altar de Jesus a vela feita da gordura dos protestantes. Vamos esclarecer uma coisa que eu também não tinha muito clara na minha cabeça. Porque quando a gente fala de jesuíta, a gente lembra ali da história do Brasil, da Espanha, que jesuítas eram aqueles enviados para cristianizar, catolizar, essa é a palavra? Catolizar os índios, os nativos, né? Mas jesuitismo, ele se refere à doutrina, a um sistema moral e modo de proceder dos jesuítas, que eram a Companhia de Jesus. Esclarecendo isso, nessa época foi criada o Tribunal da Inquisição, como nós já havíamos comentado no capítulo anterior, e agora vamos retomar a ela. E nós comentamos no passado o porquê que esse Tribunal da Inquisição ele foi tão escuro dentro da história da igreja. 'Porque ele matou mais pessoas que o Holocausto.
A igreja fez o que ela queria. Ela tinha o poder de matar qualquer cidadão ali dentro daqueles estados cristãos, onde o catolicismo dominava. Qualquer pessoa que eles chamassem de herege era morta. Mas, gente, não era uma morte, vamos matar, cortar a cabeça. Não. Eles queimavam vivo, mulheres eram estupradas. Eu não vou reler essa parte, porque ontem eu li, eu fiquei me sentindo mal depois. Porque eu fico com as imagens muito vivas dentro da minha cabeça. Mas uma das imagens que me deixou mais assustada, mais triste, na verdade, mais chocada, eu diria, foi ali na Irlanda, onde os cristãos levavam velas no altar de Cristo feitas da gordura dos protestantes que eram mortos. Gente, olha isso. Olha que absurdo. E aí nós vemos essa intolerância religiosa, né? Eu falei disso num vídeo num vídeo no meu canal, quem quiser vai lá dar uma olhada, mas gente, aqui nesse livro nós conseguimos claramente ver que a verdade não está dentro de nem a verdade pura de Jesus, puríssima, ela não foi esclarecida dentro de nenhuma religião. Ali com a corrupção do cristianismo, ali da Igreja Católica, o que aconteceu? Jesus enviou Maomé II, que também aqui em terra caiu em tentação e trouxe ao islamismo verdadeiras histórias de Cristo, verdadeiros ensinamentos, porém ensinamentos ali bélicos, que foram inspirados pelos seres, pelos nossos irmãos trevosos, né, ali das trevas, que estão torcendo contra a nossa evolução. A mesma coisa acontece no protestantismo. O protestantismo, gente, nasceu para tentar trazer luz, os ensinamentos de Cristo, fora da Igreja Católica, porque a Igreja Católica já não estava dando jeito ali, eles estavam matando os próprios papas, que foi o Papa Clemente, eu acho, eu vou comentar, foi o Papa Clemente? Deixa eu ver aqui, peraí, rapidão. Foi o Papa Clemente XIV, que o Papa Clemente XIV, ele tentou acabar com a Companhia de Jesus, quando ele assumiu em 1773. E o que aconteceu com ele, gente? Ele sabia que ele estava assinando a sua sentença de morte. E ele fala, assino minha sentença de morte, mas obedeço à minha consciência. E assim foi, ele morreu. Ele foi morto. Então, outras religiões foram surgindo para tentar, foi uma tentativa da espiritualidade de trazer o conhecimento de Jesus fora da Igreja Católica, que já não tinha mais jeito, que já estava ali totalmente corrupta, muito pior que corrupta, gente, ela já estava totalmente sendo dominada pelas trevas. E vira e mexe, apesar da espiritualidade tentar enviar emissários de luz, e me envia Joana d'Arc, e me envia Santo Agostinho, e me envia São Francisco, não tinha jeito, não tinha jeito. Então, aí vem essa briga, às vezes, no espiritismo. Quem é só kardecista, ou quem gosta das literaturas de Chico, ou se você faz apometria, você não é espírita. Gente, o que você é, não importa. Não importa. Não importa em que casa você vai. A casa de Deus é aqui, ó. É dentro de você. Você é filho de Deus. Absorva os conhecimentos, abra o seu campo.
Se você está indo no lugar onde aquele ensinamento não condiz com o que você acredita naquele momento, não vai e julgue aquele irmão ou aquela casa. Simplesmente deixe de ir e vá de encontro ao lugar que te mais satisfaz. É o que eu falei para vocês, gente. Eu comecei com o espiritismo. Hoje eu sou universalista. Eu sou aberta a todos os tipos. Eu amo ir em igrejas protestantes, em igrejas evangélicas, porque eu gosto do louvor. Mas eu também vou na Umbanda. Adoro. Gosto de ver como eles interagem, gosto de ver os espíritos, amo o espiritismo, vou em casas espíritas e respeito a todos. Concordo com tudo? Não. Mas isso também faz parte das minhas limitações. E tudo bem. Mas absorvo o que estou pronta para absorver em qualquer uma dessas casas. E o que não serve para mim, eu libero para o universo. Um dia, mais tarde, depois de aprender mais uma lição com a vida, eu posso estar pronta a ouvir. Da mesma forma que eu frequentava o espiritismo quando eu tinha 15 anos, 12, 10, e eu não entendia o que era o espiritismo. Estava ali na casa, gostava de desenhar, me encontrar com os amigos do grupo de jovens, mas não entendia e larguei totalmente. Só fui retomar ali nos meus 35 anos. Por quê? Porque comecei a sentir falta e comecei a estudar sozinha, porque já não tinha o privilégio, eu já não tinha mais o privilégio de ter uma casa espírita a cada esquina. Aqui não tem espiritismo. Tive que começar sozinha. Mas o que foi bom, porque há muitos mestres dentro da internet e me ajudou a desenvolver o meu discernimento. Vou deixar isso para reflexão, tá bom? A ação do jesuitismo. A Companhia de Jesus de nefasta memória não procurava conhecer os meios para cogitar tão somente dos fins imorais a que se propunha. Sua ação desdobrou-se por largos anos de treva nos domínios da civilização ocidental, contribuindo amplamente para o atraso moral em que se encontra o homem científico dos tempos modernos. Suas hordas de predomínio, de cupidez e de ambição não martirizaram apenas o mundo secular. Também os padres sinceros sofreram largamente sob a sua preponderância nefasta. Tanto assim que, quando o Papa Clemente XIV tentou extingui-la em 1773 com seu breve Dominus Acquis Redemptor, exclamava desolado: assino minha sentença de morte, mas obedeço à minha consciência. Com efeito, em setembro de 1774, o grande pontífice entregava a alma a Deus no meio dos mais horrorosos padecimentos, vitimado por um veneno letal que lhe apodreceu lentamente o corpo. Não há muito que falar nesse último parágrafo aqui desse capítulo. Emmanuel é bem claro. E pela primeira vez, assim, no livro inteiro, ele fecha o capítulo com um ponto negativo. Ele sempre fecha os capítulos com, até agora, ele estava fechando os capítulos com um ponto positivo, que a espiritualidade estava sempre ali, que apesar de tudo que aconteceu, houve crescimento aqui, houve crescimento ali, mas dessa vez ele fecha esse capítulo negativamente, falando, realmente foi uma época escura, e a decepção que a igreja, ela causava, que ele fecha com o Papa Clemente X, ou Clemente XIV, como comentamos, que foi morto, que a igreja ela não deixou de receber ajuda espiritual, mas aqueles enviados de Deus, missionários dentro da igreja, eles eram ali mortos, eles não conseguiam fazer nada, eles não conseguiam fazer muito ali dentro daquele ambiente.
E muitas vezes, gente, na história mesmo, a gente vê que um missionário ali, ele se valeu muito mais morto do que vivo. A gente dá valor depois que Joana d'Arc morreu, ela vira uma santa. Depois que esse Papa morreu, ele vira um santo, porque ele conseguiu. Hoje em dia, nós conseguimos ver o que ele tentou, o que ele já conseguia ver naquela época. Mas naquela época, ninguém o deu apoio. E ele se faz um santo só depois de morto. E fechamos esse capítulo aí assim. Deixo o comentário anterior para reflexão. Esse livro, ele é difícil para muitas pessoas, gente, porque ele é um livro extremamente de história. História, o que eu falo, não é historinha, por exemplo, vamos contar a história ali de José que reencarnou. Não. Ele fala da história do mundo. História que a gente estuda na escola. Minha mãe estava comentando comigo hoje, falou, ai, Kelly, como que você consegue? Eu falei, porque eu tive que estudar muito história para passar na faculdade. Eu fiz muitos anos de cursinho. Apesar de termos pontos que diferenciam a nossa história da história contada por Emmanuel, geral, a história que a gente aprende na escola é muito parecida com o que ele está falando. É muito parecida, tipo, é 90% parecido. E é engraçado porque Evolução em Dois Mundos de André Luiz é também, a gente fala de evolução, é muito parecido com a evolução que a gente estuda em biologia. Só que aí tem a evolução que acontece no mundo espiritual, que faz com que entendamos melhor esse processo evolutivo. Então são pequenas coisas que modificam, mas que, em geral, eu acho que a gente está no caminho certo. Tá bom, meus amores, eu desejo a vocês de todo o meu coração muita paz, muita luz, muito amor na vida de vocês, na semana de vocês. Desejo amor para os seus filhos, para os seus pais, para vocês, no seu trabalho e tenha uma ótima semana. Amo vocês.